Boa tarde, meus queridos amigos e amigas, meus amores que são a razão da minha existência. Eu vou compartilhar com vocês aqui um momento em que eu mudei do Rio de Janeiro para a Bahia, dois estados total diferentes, histórias diferentes, hábitos diferentes, pronúncias diferentes. E não levei meus filhos por causa da escola, então só no ano seguinte eles iriam ficar comigo. Então eu quero contar para vocês uma reflexão que eu fiz sobre a sensibilidade e espero que vocês também gostem e viajem nessa jornada aqui. Camaçari, 12 de janeiro de 1988. Sensibilidade, uma palavra simples com o som ameno e musical, esquecida por muitos e desconhecida por milhões. O que é ser sensível? Creio ter muito a ver com a percepção, com a maneira como se encara as coisas, pela maneira como se aceita os fatos da vida. Ser sensível é ser atingido, ser atacado, ser violentado por tudo que nos cerca e, ao mesmo tempo, ser sensível é poder ver a beleza, o amor, a magnitude da vida em meio a um mundo de agressões. É se emocionar com o desabrochar de uma flor, com o verde das plantas, o colorido das flores, o canto dos pássaros, o choro de uma criança, o olhar de alguém com a descoberta de nuances, não só na natureza, como nas nossas vidas. É se emocionar com a morte, tanto como com a vida. Ser sensível é estremecer ao som da voz do ser amado. Não importa se homem, mulher, filhos, mãe, amigos, é sentir-se plena ao se perder no infinito de um olhar. Ser sensível é compartilhar do sofrimento alheio. Ser com um seu igual, tentando-se dar força, consolo, mostrar a luz no fundo do túnel, ou ser com um animal, vítima da fatalidade ou da violência criada pelo homem, sensibilizar-se até às vezes às lágrimas, pela impotência em se poder mudar a visão das pessoas. Ser sensível é esconder a própria dor, o próprio choque, para fazer o ser amado sofrer menos e muitas vezes não ver seu ato compreendido, sendo até o poço onde a cascata da impotência despeja sua dor e raiva. Ser sensível é sofrer os males do mundo, é sofrer a dor do ente amado. Ser sensível é, por outro lado, acordar de manhã e admirar o milagre do nascer do dia. É o renovar das esperanças. Ser sensível é, às vezes, até ser chamado de insensível e se calar. Ser sensível é a pessoa capaz de amar. Todos que amamos somos sensíveis, pois a sensibilidade é o extravasar de um sentimento. É a sensibilidade criativa ou destruidora? É criativa no momento em que ela é inerente à nossa vida, dando-lhe colorido, sentido, amizade, amor, enfim, fazendo com que nossa sensibilidade seja direcionada para proporcionar o crescimento e a valoração dos seres vivos neste mundo cão que a espécie humana tanto faz para piorar. É criativa no momento em que é usada para a compreensão do próximo, para a compreensão dos que amamos a fim de aceitá-los em sua essência e tentar minimizar as atitudes comportamentais que não levam a nada positivo, mas que, ao contrário, faz sofrer os que amamos ou os que nos amam.
É criativa quando ela é usada para proteger aqueles que nos são caros, as plantas, os animais. É criativa quando nos capacita do entendimento de que não importa nossos sentimentos, nossa sensibilidade, para evitar acontecimentos que chocam nossa sensibilidade, como a violência desenfreada, o mal praticado a sangue frio, as guerras e o que é feito em nome da paz, a tortura, a chantagem emocional, os acidentes nas estradas, vitimando homens e animais, as crianças abandonadas, os nossos velhos tão desvalorizados, o ciúme, o egoísmo, enfim, é criativa quando você a racionaliza, a fim de não magoar a quem você ama. É criativa quando lhe permite entender que você pode tentar mudar alguma coisa, a fim de minimizar o desamor espalhado aos quatro cantos, mas que você não pode mudar o mundo. E ao participar, por um acaso, de acontecimentos que chocam sua sensibilidade, saber encará-los sem que seja você mesmo um insensível ao extravasar sua mágoa reprimida naqueles que ama e só querem o seu bem. É criativa no momento em que a sua sensibilidade sabe aceitar as diferentes faces dela. Cada um reage de uma maneira e, por ser diferente da nossa, não devemos jamais pensar que é falta de sensibilidade, pois quem não a tem é um ser morto, infeliz, incapaz de amar. A sensibilidade pode ser destruidora no momento em que nos cega, impedindo-nos de ver o outro lado e achando que só o nosso é capaz de sentir, porque não nos permite lembrar que a sensibilidade se manifesta de maneiras diferentes, de acordo com cada ser diferente. O que seria do mundo se todos fossem exatamente iguais? Para mim, seria o caos. Não haveria lugar para a sensibilidade, já que esse sentimento, essa percepção, é desenvolvida em virtude das diferenças. Há pessoas que se desesperam ao perder o ente querido, ou para a morte, ou por outras circunstâncias. Choram, ficam doentes, e outras que, nas mesmíssimas circunstâncias, reagem diferente. Não por falta de sensibilidade, mas ao contrário, é por serem mas ao contrário, por serem sensíveis o bastante e confiarem que se foi pela morte, não foi uma perda, pois a morte nada mais é que um prêmio por ter completado mais um estágio de vida. E, se por outras circunstâncias, ter sensibilidade altamente desenvolvida para encarar o fato de que cada um tem o direito de escolher o caminho a trilhar, inclusive nós. A sensibilidade é um sentimento altamente subjetivo e, por isso mesmo, diferenciado de pessoa a pessoa. Devemos ser sensíveis o bastante para compreendermos essa subjetividade e sabermos aceitar a expressão de sensibilidade em diferentes graus. Devemos ser sensíveis o bastante para minimizarmos tudo que possa ferir a sensibilidade daqueles que amamos, pois, ao se chegar a um determinado nível de pensamento, somos capazes de enxergar as nuances de expressão, de sentimentos, de comportamento, que nada mais são que expressões de sensibilidade. Devemos saber identificar a sensibilidade estimulada pelo amor e a sensibilidade estimulada pelo ódio. Sim, tanto o amor como o ódio podem ser expressões
e expressados através da sensibilidade. A sensibilidade pode ser, pois, uma percepção negativa ou positiva. Cabe a nós, seres que pregamos o amor, estimulá-lo e procurar neutralizar a sensibilidade negativa, que só faz sofrer àqueles que amam. A resposta para os desafios que se nos apresentam é o amor, mas não podemos deixar que nos desviem do caminho, e daí é que entram nossas defesas. Uma das mais comuns é a autodefesa. Não se deixe destruir. Se você detecta uma sensibilidade negativa em ação, neutralize-a através de sua racionalização. Há momentos em que, se nos deixarmos levar pela emoção, somente poderemos nos destruir ou destruir aqueles que muito amamos. Me incluo na posição daqueles que são sensíveis para construir, mesmo quando somos magoados inconscientemente. Adoro o riso e o choro de uma criança, o céu azul, o sol, a lua, as estrelas, o beija-flor, as flores, as plantas, o campo, as montanhas, os animais. Adoro o mar, o balançar das folhas, a brisa, a chuva. Adoro os meus filhos que não são meus, mas de quem tive o privilégio de ser mãe. Adoro minha mãe, base e estrutura do ser que sou hoje. Adoro aqueles que são meus irmãos, meus amigos. Adoro o homem a quem amo e adoro reconhecer como é bom que ele existe e que precisamos um do outro para crescermos. Adoro poder me controlar para não magoar os outros, embora até me magoe num primeiro momento. Adoro ser capaz de ser sensível, pois demonstra que sou capaz de sentir. Adoro poder amar e adoro acreditar que podemos tornar o nosso mundo melhor e proporcionar felicidade para aqueles que amo. Adoro a vida, adoro viver. Adoro não ter medo da morte. Adoro acreditar que existe um Deus que é supremo. Adoro pensar que a vida é cheia de desafios e adoro pensar que sou capaz de enfrentá-los com amor. Adoro praticar o lado criativo da sensibilidade. Viva a diferença. Val, olha só, já naquela época era Val. Bom, é longo, né? Sinal que eu refletia muito. É o meu caminho, né? Que trilhei desde lá atrás até chegar hoje, aos meus 76 anos. Feliz por estar aqui, participando com vocês, agora e para sempre. Papo com a Val. Se inscrevam, curtem e apertem o sininho.